Olá, pessoal, seja bem-vindo à Preparação Trabalhista. Peço que inscreva-se no canal, ative o sininho para receber sempre em primeira mão as belas entrevistas que eu tenho feito aqui, histórias maravilhosas que contamos, e hoje vamos contar a história de Verusca, que havia se preparado numa turma de reta final que eu fiz em 2017, prestou o concurso do TST e, por razões que a vida desconhece, ela veio a tomar conhecimento que havia sido nomeada já algum tempo depois de publicada essa nomeação. Ela estava na Inglaterra, teve que voltar de última hora e hoje é servidora do TST. Verusca, seja bem-vinda. E já lhe coloco uma pergunta. Como é que foi a sensação de saber que você, do outro lado do mundo, estava nomeada para um tribunal superior? A primeira sensação foi de desespero, assim. E agora, o que que eu vou fazer? Porque eu tinha que tomar uma decisão muito rápida. E quando eu fui para lá, eu fiz uma opção de desistir do concurso. Uma decisão, assim, que foi muito difícil, porque eu já vinha estudando, eu já estava com quase 5 anos de estudo. Eu não imaginava nunca que seria nomeada nesse concurso do TST, tanto que eu nem estava acompanhando. E eu tive que tomar essa decisão em questão de dias. Foi muito complicado e tive que abrir mão também, fazer outra escolha. Mas o TST era meu sonho dourado e eu não podia deixar de atender esse chamado, e nem que fosse para tentar. E a minha primeira sensação, assim, eu não vou perder meu prazo, eu vou tentar, vou ver, e se não der certo eu volto. Mas foi uma sensação assim, não dá para você raciocinar muito bem. Você simplesmente vai. Minha mãe me perguntou, como você está se sentindo? Eu falei, mãe, é uma pedra que está rolando e eu tô seguindo o fluxo. Porque eu não consigo parar para pensar, para racionalizar isso. Porque é muita emoção, você deixa muita coisa para trás, é uma vida, é um sonho, tanto de um lado que é assumir o concurso, e tanto de outro que é da vida que eu estava construindo lá. Então, a sua vida vira assim de ponta cabeça. Mas no final eu posso falar que vale muito a pena, porque é uma sensação indescritível. É indescritível porque a gente consegue isso com esforço e é muito dolorido o processo de estudar. E quando você tem essa recompensa, é muito, muito gratificante. Eu acho que deve ter sido difícil também para você, após 5 anos de concurso, abrir mão dessa trajetória e morar em Londres. Então você teve duas rupturas: a ruptura de sair daqui e ir para lá, e depois a ruptura de abrir mão do que tinha lá para vir para cá. Exatamente. Quando eu fui, eu tinha a sensação, porque eu fiz acho que 26 provas de TRT. O TRT, por exemplo, da 9ª região, eu fiz prova Essa foi duas ou sua três. melhor classificação? Essa foi sua melhor classificação ou não? Não, no TRT do Ceará eu fiquei acho que em 118. Nesse do TST eu fiquei em 360 e alguma coisa. Ou seja, olha a ironia: onde você fica melhor classificada, nem sempre você é chamada. Claro que isso tem a ver com Exato, o tamanho do tribunal. exatamente. Então, assim, eu não tinha esperança nenhuma. Eu nem estava contando com isso. E quando eu tomei a decisão, eu abri mão dos estudos, porque eu não sabia se eu estava estudando por vontade, por vocação ou por inércia. Como é, Então, como é que é, como é que é na sua definição estudar por inércia? você não vai passando e você continua estudando. Estudando, você não consegue ver outro horizonte a não ser naquela vida que você está. Porque aí você já se desconectou dos seus amigos, você já se desconectou da sua vida social, você está com a autoestima extremamente baixa porque você só estuda, estuda, estuda e você não consegue ter um resultado. Você acha que você não é capaz daquilo? Não, eu nunca vou conseguir. E você começa a ver ao longo desses 5 anos, eu comecei a ver amigos sendo aprovados, assumindo os concursos. Para gente, mas por que que eu não consigo? A falha está comigo. E isso, para a autoestima do estudante, faz muito mal. E é aí que eu não conseguia diferenciar se eu estava fazendo isso porque eu não tinha uma outra opção, ou se eu gostava realmente, se eu realmente estava buscando aquilo. E você gostava de estudar, pelo menos, pelo que eu me lembro? Eu adorava estudar. E adoro. E eu estava sentindo,
Antes de eu ficar sabendo do TST, eu até estava conversando. Eu falei, nossa, eu tô com vontade de voltar a estudar. Lá na Inglaterra, já para concurso no Brasil. Eu tô com vontade de ler, mas eu queria estudar alguma coisa assim, que tivesse a ver com a minha realidade, tá? Mas eu queria estudar alguma coisa, fosse começar uma faculdade lá, qualquer coisa. Mas eu tava comigo dentro que eu precisava estudar, porque eu gosto. E eu tava sempre conversando isso e eu falo assim, que tudo que a gente fala tem uma força muito grande. Muito grande. Esses dias depois que eu vim, eu tava organizando as minhas coisas no meu cronograma do TST de estudo, tava escrito assim, eu vou passar. Eu até mostrei para minha mãe, eu me emocionei. Eu falei, mãe, a palavra da gente, o que a gente pensa, o que a gente coloca para fora tem muito poder. E as coisas acontecem. Então, assim, e aí eu acho que o universo, Deus, uma energia, não sei. A sensação que eu tenho é que eu tinha um quebra-cabeça que estava ali e de repente as peças caíram e todas se encaixaram. E para mim fez muito sentido. Eu precisava desse tempo fora. E foi no melhor momento que eu fui chamada, no melhor momento para mim, para eu começar em termos de maturidade, com essa vontade de estudar, com essa vontade de recomeçar, sabe? Então, eu acho que foi tudo muito no tempo certo. E a gente, quando está estudando, a gente não entende muito isso. A gente é muito afobado. A gente quer as coisas de imediato e a gente quer uma fórmula mágica. Eu lembro exatamente quando a gente começou a conversar, que você falava assim para mim, Verusca, não tem fórmula mágica. Você tem que sentar, o que você está fazendo é assim, está faltando isso. Desculpa. Você estava dizendo que você estava organizando suas coisas e pensando em algo. Ah, pois é. Aí eu estava organizando as minhas coisas e eu vi no meu cronograma do TST que estava escrito assim, eu vou passar. Então, eu acredito muito nessa força da palavra, dos pensamentos que a gente tem, assim, que a gente joga isso para o universo. E lá eu já estava pensando que eu queria estudar, não pensando em concurso, mas eu queria estudar em alguma coisa. E parece que o universo conspira, ele ouve isso e de alguma forma ele faz as peças se encaixarem para você, sabe? Então porque quando a gente está estudando é tudo muito, a gente quer tudo muito rápido e a gente não acredita no processo. E a gente tem que acreditar e tem que pensar nisso, porque quando é para acontecer, as coisas acontecem. Foram 5 anos depois que saiu o resultado, eu continuei estudando por mais 2 anos. Depois eu fiquei quase 4 anos fora. E depois de tanto tempo, isso aconteceu e aonde eu queria, da forma que eu queria. É incrível. O que a Verusca de 2023 diria para a Verusca de 2017? Não se afobe. Tenha foco e constância. Não existe milagre. E a gente, quando está estudando, eu pelo menos fui assim. Se falasse assim, não, você tem que estudar meia hora pendurada de ponta cabeça no teto, porque assim você vai passar no concurso, eu fazia. Aí na outra semana, não, você tem que ler a Constituição deitada embaixo da cama, porque assim é escurinho, eu fazia. Você lembra disso, Daniel, quando eu te procurei? E você falou para mim, Verusca, para, você tá fazendo certo, você só precisa ajustar isso, isso e isso. É assim que tem que fazer. Você tem que fazer questão, porque eu já estava com um nível não muito bom, mas eu já estava com nível de acerto entre 70 e 80 e poucos por cento da prova. Se você É isso que a gente precisa entender, que não tem fórmula mágica, a gente não tem que trocar de material, não tem método que vai fazer você passar, estudar e decorar. Você tem que ter o seu caderno, a sua coisa, o material que você vê todo santo dia que você vai saber. Aquela relação que você me explicou de fazer questões e só aí quando erra, você procurar exatamente aquele ponto, aquilo pontual que eu acho que fez a maior diferença na minha preparação foi isso. E não ficar lendo a matéria toda e refazer questões que eu já sabia que eu já estava acertando. Que eu tinha que focar naquilo onde eu estava errando. E aí, matérias que eu não gostava, que, por exemplo, era matemática, regimento interno, redação. E a gente deixa isso de lado e, principalmente, quem faz TRT gosta de estudar constitucional, direito do trabalho e processo do trabalho. E negligencia as outras matérias. E é o contrário. E foi isso que você falou que eu acho que fez a maior diferença para mim. Foi onde eu comecei a ter foco e onde eu tive meu melhor resultado.
Só que como na época eu tinha feito tudo isso e não passei, eu continuei procurando métodos milagrosos, que foi o meu erro. Que eu acho que a gente tem que ter assim, é o foco e a constância. Não adianta, eu vejo pessoas falando, que estuda 40 horas ali. Gente, é impossível. Não dá, a cabeça não aguenta nisso a longo prazo. E era assim que eu tava. Porque 5 anos de estudo é longo prazo. Cansa muito, né? Cansa demais, você já não aguenta. Você olha pro seu caderno assim, chega a dar até um enjoo no estômago. Você tinha cobranças familiares, sociais, de amigos, alguma coisa dessa natureza que pesasse mais? Não, não. Eu tinha, assim, não era bem uma cobrança, mas, por exemplo, assim, meu pai tinha um pouquinho de dificuldade de entender que, por exemplo, eu estudava para a TRT, aí surgiu um concurso da Procuradoria. Por que você não faz? Eu É, falava, é comum isso. É bem comum. por que você não faz? Aí ele mandava, assim, um e-mail discreto, assim, você viu? Aí eu só respondia, vi, obrigada. Então, assim, eu sabia também que isso não era por mal. Eu até entendia e tentava administrar isso, porque, por outro lado, eu tinha muito suporte. Então, eu não levava isso exatamente como uma cobrança, porque eu tinha muito suporte por outro lado. E da minha mãe, da minha família, eu tive muito, muito suporte. Muito. Eu fui, nesse caso, eu tive muita sorte. A cobrança minha era minha mesmo, porque eu estava ficando mais velha, e aí eu achava que eu não ia conseguir. E tinha muita gente nova vindo, com muito mais energia, com muito mais foco, com muito mais disposição, porque eu já estava muito cansada. Então, e com autoestima extremamente lá embaixo, autoestima baixa, que eu digo assim, com relação à minha capacidade de aprender e ter sucesso numa prova. Porque eu sabia também a matéria, mas a forma como o concurso também, especialmente a FCC, era cobrada, aquela questão de decoreba, eu tinha muita dificuldade com isso. Você se importa em falar a sua idade? 42. Tá. Porque esses dias no Twitter teve uma polêmica de pessoas que diziam que teriam que passar com menos de 30. E pô, eu já acompanho o concurso há mais de 20 anos, foi em 2002 que eu comecei. E desde então já existia isso, e 20 anos depois ainda se está discutindo isso. E é importante você marcar aqui que a sua aprovação veio com. Então, você tinha 38 ou 37, mais ou É, menos. Então, é. assim, para muitas pessoas, que tem pessoas com bem mais. Eu tenho 41. Tem pessoas com 45, 46, 50. No meu concurso para auditor tinha uns 3 ou 4 de 100, nessa casa de mais de 50. Então, assim, o velho nem sempre é um sinônimo de alguém que não está no pique. Se fizer as coisas certas, que é isso que você falou, de maneira geral, revisar, para quem chegou agora e não entende como eu penso, revisar, entender o que você errou, que é o caderno de erros, que eu fiz na minha preparação, gravei uns vídeos em 2015, 14 e depois passei a implementar com quem eu mentorava. Estudar o que você não gosta, Exatamente. por exemplo, pontuar em raciocínio lógico, que às vezes não é fácil, pontuar em, sei lá, orçamento público, regimento interno, até para ajudar as pessoas. Eu gravei vários vídeos de regimento interno aqui, de TRE e TST. Então, assim, quando você vai pegando pontinhos aqui ou ali, você vai fazendo todo esse caldo que permite você chegar num grau de competitividade. E, na verdade, é onde faz a diferença. Porque quem estuda para TRT, por exemplo, eu falo isso porque eu sempre estudei para TRT. Processo do trabalho constitucional, processo civil, trabalho, essas matérias de base, todo mundo sabe na ponta da língua. Todo mundo gabarita, ou faz 95, 99%, erra uma ou outra questão. E que geralmente, às vezes, é anulado. A diferença está, hoje em dia, pelo que eu percebo, são nessas questões, é regimento interno, é matemática, é onde ninguém gosta de estudar e é onde todo mundo vai mal. Eu fui assim, a minha prova foi assim, eu peguei a minha fichinha de coisas assim, mas regimento interno foi onde eu estudei muito, que o TST passou, fez um material muito bacana sobre regimento interno. Eu assisti aqueles vídeos 2, 3 vezes por dia, imprimi os mapinhas que eles fizeram e eu lia aquilo incessantemente. Foi aonde fez a diferença. E assim, é mais uma lição de que com decisões corretas você chega
no, Chega, a gente só tem que quando você deseja, né? acreditar, Daniel, é acreditar que você está fazendo certo. Quando eu fiz esse negócio do erro que você falou, eu posso até depois te mandar uma foto. Eu tenho 2 caixas de plástico que eu devo ter umas 2.000 fichas, que eu peguei todas as questões do que concursos que eu errei, eu fiz fichas para elas. Eu lia isso incessantemente. Minha revisão de prova não pegava meu caderno, porque o que estava no meu caderno eu já sabia. Eu pegava aquilo onde eu estava errando, que eram essas fichas. Eu não era revisar de ler todas, era olhar. Olhava um lado, olhava do outro, era aquilo. E isso que ajuda bastante. Só que também, por outro lado, traz uma sensação: será que tá certo? Será que eu vou conseguir só com isso, só com essa fichinha aqui? Mas a gente tem que acreditar e seguir um jeitinho só, é aonde você se sente confiança com aquele método e acreditar aí, e é ter foco. A tese do caderno de erros, para quem não conhece, é o seguinte: você fez a questão no QC, no TEC, no seu material. Se você acertou e entendeu porque acertou, em princípio, em prova, você leva esse conhecimento e consegue converter. Se você errou e reiteradamente você erra algumas questões em alguns assuntos, você vai marcando o dispositivo, ou então escreve uma frase, ou então põe um tópicozinho, por exemplo, rever, sei lá, proporção, se for matemática, rever trigonometria, se tem cobrança na sua prova desse tipo de coisa. E quando você chega assim na reta final, nas últimas semanas, teoricamente, se você fizer só basicamente o que você errou, e quanto mais você tiver errado no volume, mais coisas para você revisar, você vai para a sua prova com o conhecimento que você conseguiu converter e com o conhecimento que você reforçou. Para muitas pessoas, isso tem dado certo. Verusca é um exemplo, e para mim também deu, porque eu fiz isso comigo mesmo. Eu bati exatamente onde eu tinha errado, porque eu pensava, pô, se no simulado em casa eu acerto, na prova eu posso acertar também, mas eu tenho que bater no que eu estou errando. E assim foi que eu evoluí. Tinha questões, Daniel, que eu fazia quando eu ia resolver, tinha questões que quando eu olhava no meu desempenho, que eu pegava, todo o final de semana eu pegava meu desempenho, tinha questões que eu tinha errado 5 vezes a mesma questão na mesma semana. Aí é dose, né? Eu caía na mesma pegadinha. Aí eu fazia a ficha, por exemplo, vou dar um exemplo, subordinação com insubordinação. Eu pegava uma canetinha vermelha e colocava o I, M bem grande em vermelho, e escrevia o resto normal, em azul, preto, sabe, para poder ver a diferença. Aí eu começava a não errar mais essa questão. Aí eu tirava aquela ficha. E ia repondo com outras questões que eu ia errando. No começo, aí ia trocando os filtros. Por exemplo, antes era só FCC, depois eu colocava FCC, CESP, vários concursos, magistratura, do trabalho, TRT, outros. E assim eu fui fazendo, até que eu tinha. Você começa a diminuir a sua chance de erro. Porque aquele conhecimento vai estar ali dentro de alguma forma. Todo o seu relato é muito importante, eu acho, para quem vai prestar FT no ano que vem. Porque as pessoas estão prestando um concurso irão prestar um concurso com inúmeras matérias, a maior parte não se sente muito confiante, a incerteza como vai ser o formato é muito grande, muito embora existam 900 vagas e possibilidade de até chamar mais pessoas, há uma perspectiva no ar de muita insegurança, e essa é a sua história de que fazendo certo, fazendo a sua parte, investindo tempo naquilo que você acredita que pode ser o melhor, porque, por exemplo, na parte de FT, quem é da área de saúde e segurança só quer estudar isso. Quem é da área jurídica só quer estudar isso. Quem não é de nenhuma das duas áreas não sabe por onde começar. Isso também é muito difícil. Aí me diga, você no dia estava lá em Londres, frio não estava, porque essa época não está frio. Mas aí no dia você estava lá naqueles corredores do TST, que eu já tive a oportunidade de uma vez. Quem nunca esteve num tribunal superior, vá, que é muito bacana. É muito lindo. Eu me deslumbro com Não aquele. parece que é o Brasil e não parece que é a administração pública, porque os prédios públicos não são daquele jeito, mas é muito legal. E aí, como é que foi essa sensação? Eu só chorava. Eu estava com meu pai e eu chorava duplamente de emoção. Primeiro, eu fico até emocionada. Primeiro, por compartilhar, dar essa alegria para ele, que é maior do que qualquer coisa, porque minha família sempre me apoiou muito. Então, ver também a emoção dele foi. E estar ali e olhar e falar assim: eu consegui. Fui eu.
foi meu esforço. Lembrar de tanta noite que eu fui dormir chorando, me sentindo incapaz. E tá ali, aquilo. Eu não sei colocar em palavras, é indescritível. Para mim, a sensação de mais genuína felicidade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e quando eu falava assim, a sensação, tipo, não interessa o que vai acontecer comigo agora. Eu realizei meu sonho. Agora, daqui para frente, eu, tá, eu já fiz, eu cumpri a minha missão. E eu tive também muita sorte que eu fui para um gabinete maravilhoso, onde tem pessoas maravilhosas que me acolheram super bem. E eu também fiquei 4 anos afastada sem estudar, então eu estou muito desatualizada, porque direito do trabalho é muito dinâmico, ainda mais quando chega ali no TST, são questões assim muito complexas, e que quando também a gente está estudando, a gente também não tem noção, a gente não estuda tão a fundo, é muito raso. Então, assim, estou tendo muito suporte. E o que é melhor ainda, porque você se sente assim, eu tô em casa, sabe? Porque o trabalho em si, a estrutura que eles fornecem para você é muito acolhedora. Muito acolhedora, é no seu tempo, é no seu prazo. Eles querem formar servidores assim, a base, sabe? Você ganha um processo, você tem tempo para você analisar. Não, analisa com calma, o que que você acha? Depois a gente vai sentar, nós vamos discutir isso. Porque o interesse deles é que eles tenham servidores de qualidade. Eles oferecem muito curso de formação, tudo. É uma estrutura incrível e que você se sente. A minha definição é isso, é de felicidade genuína. Até hoje, eu caminhando por lá, eu olho assim, eu me emociono. Esse seu concurso, ele foi talvez um daqueles TRTs que estavam bem na transição entre reforma trabalhista Foi, e o texto anterior. foi, E assim, foi. isso gerou muita insegurança para as pessoas. Estudo pelo novo ou pelo velho, e vai nessa e tal. E agora você, teoricamente, a maior parte daquilo ali foi cobrado bem a transição, é isso? E agora você chegou para decidir, né, para minutar, conforme o direito posto à reforma já vigente. Então, E ainda tem muita discussão lá dentro, ainda com relação ao marco temporal, não com relação processual, mas com relação ao direito material. o que é Que está aplicado. chegando, porque está chegando muitas questões lá ainda sobre isso, com relação ao direito material, como que vai ser aplicado, porque cada tribunal está entendendo de um jeito e tem uma divergência, inclusive, dentro do próprio tribunal. Então, assim, eu peguei isso lá e continuo ainda, e daí a gente está nesse limbo, né? E importante você dizer também que você chega para ser acolhida e contribuir conforme você pode contribuir. Claro, o tempo vai fazer com que você evolua no conhecimento, mas você tem tido suporte e apoio das pessoas. Muito, muito suporte, muito suporte. E eles têm um programa que incentivam mesmo, para não te. De contra-assédio moral. Então, você tem vários canais de comunicação, todos os seus superiores ali, os chefes de gabinete, eles te orientam nesse sentido. Então, é no seu tempo. Quando eu cheguei lá, que eu contei a minha história, porque você passa por uma entrevista antes de ir para o gabinete, você conversa com as pessoas, quais são as expectativas, eles olham o seu currículo, eles têm esse cuidado de te colocar numa função que você vai desempenhar bem, sabe? Eles não vão te colocar, não, você é obrigado agora, você vai direto para ser assessor, por exemplo, assim, te dar um passo maior que a perna, não. Eles vão te acolher, eles vão ver que a nossa prioridade aqui é formar a sua base, que nós queremos que você fique aqui. Eu e as outras pessoas que entraram também, sabe? Então, a gente tem uma servidora, a Patrícia, que é um amor, que nos dá todo o suporte, que senta do lado da gente, que te ensina. Então, é muito acolhedor. E isso faz parte da política do TST. Fala uma coisa, você quando você é convocada já para um gabinete específico, ou você é convocada e lá dentro, entre os gabinetes, eles decidem quem fica com você? No meu caso,
como teve a posse coletiva, eu tomei posse só eu e uma outra menina que era técnica, teve a posse coletiva, eu não sei como que foi feita essa lotação. No meu caso específico, eu marquei a data de entrada em exercício, eu compareci lá no setor de gestão de pessoas, eles falaram, espera um pouquinho que a gente vai ver aonde vai ser a sua lotação. Eu esperei uma meia hora, 40 minutos, falou, ó, você está indo para tal gabinete. E só. Então não foi alguma coisa pré-entrevista, não. Faz a Não. entrevista para então Aí, designar. daí eles me designaram, me lotaram lá, aí me encaminharam, eu fui para lá com a chefe de gabinete, a Janice. Aí nós conversamos tudo, aí eu fiquei lá. Aí eu não sei se, de repente, se eu não passasse nessa entrevista, ou se não fosse o meu perfil ali, como que seria, se eles me encaminhariam para um outro setor, para um outro gabinete. Porque pelo que eles comentaram comigo, eles levam a demanda até a gestão de pessoas, lá tem uma lista e eles vão designando as pessoas pelos perfis, porque você preenche um currículo, você tem que contar suas atividades, é bem burocrático. E eles vão alocando essas pessoas de acordo com as necessidades. No meu caso, como fui só eu, aconteceu assim. Eu já cheguei, já fui designada direto para esse gabinete. Perfeito. E aí, primeiros dias de trabalho, um curso de formação, e aí, com quanto tempo você recebe seu primeiro processo? Porque essa é uma dúvida também das pessoas que vão prestar FT. Eu já vou chegar e receber um processo? Calma, provavelmente não. Provavelmente tem uma série de passos em todos os órgãos públicos até você receber um processo. A maior parte dos órgãos é assim. Tem alguns, eu falei essa semana em outra entrevista, que com uma semana a menina estava recebendo, vários. Mas geralmente tem uma aclimatação, uma introdução, e deve ter pessoas também que não são tão jovens no seu gabinete, não é isso? Tem. Mas eu acho que a pessoa mais jovem do meu gabinete, acho que deve ter uns 30, 32 anos, o resto é mais velhos. São pessoas mais velhas. E como eu não fiz o curso de formação, que foi um mês no tribunal, que eles fizeram da pós-coletiva, eu não fiz. Eu só recebi um curso online de 7 ou 8 horas online para fazer. E na minha primeira semana eu fui fazer esse curso. E eu já estava ansiosa, falei, gente, eu quero um processo para chamar de meu. Mas demora, tem toda uma questão burocrática, porque eles têm que te cadastrar no sistema, você tem que ter uma senha, você tem que liberar acesso a várias coisas, e isso lá dentro demora um pouco. Você tem que ganhar, alguém tem que ir lá instalar o seu computador para você. Então tem toda uma questão. Na primeira semana eu fiquei por conta de fazer isso, de fazer essa parte burocrática. Na segunda semana, aí eu já ganhei meu primeiro processo para chamar de meu. E Aí aí, como é que é trabalhar no seu primeiro processo no TST? eu liguei pro meu pai, pra minha mãe, falei, eu já tenho um processo, que bom, eu saí para comemorar, dar uns pulinhos para meu primeiro processo. Aí você quer fazer tudo muito certinho, analisar e tudo. Aí foi muito bom, foi muito emocionante. Aí você tem esse apoio, esse suporte, a pessoa senta com você e fala, o que que você analisou? Não, analisei assim, não, tá certo. Se tá certo, ele vai para uma planilha que vai para correção, aí vai para o assessor, do assessor vai para o ministro, depois vai para a pauta. Se tiver alguma correção, essa supervisora chega, ela conversa, a gente corrige, faz a revisão e chega aos próximos passos até chegar no ministro. Mas é muito emocionante, porque também é uma outra visão. Sabe? São muitos detalhes, são muitas questões. E eu, que advogava antes de estudar para concurso, também é uma outra visão. E que você tem que esquecer totalmente a sua visão de advogado e analisar aquilo de uma forma diferente. E aprender isso está sendo bem satisfatório. Mas o processo é lento, a gente não pode, a gente tem que segurar a ansiedade, porque a gente quer chegar lá, a gente quer sem processo na caixinha, quer cumprir as metas e quer fazer tudo e quer o funcionário do mês, né? O servidor do mês. Mas não é assim, tem que ser devagar, que tudo tem o seu tempo, porque igual a chefe de gabinete falou, Verusca, a gente tem que construir a base. A prioridade não é volume de processo, é qualidade. Então, é isso, é um processo por vez que vai sentar e vai ser discutido de capa a capa. Você vai olhar, você tem que aprender a ter olhos clínicos para o processo.
Você tem que bater o olho, você tem que já ver se ele está dentro, se ele é tempestivo, se tem transcendência ou não. E para começar, porque às vezes a gente chega, a gente já quer analisar o processo, já coloca as matérias que estão sendo debatidas, mas de repente tem uma preliminar, você não vai precisar nem analisar o processo. Você perdeu 2, 3 dias analisando, você podia ter matado em meia hora. Mas isso também vem com a experiência, né? A experiência. Então, assim, eles focam muito nisso, sabe? Você ganha um manual para você ir seguindo, para você ir fazendo, para você ir desenvolvendo o seu método também de análise, que é muito importante, porque eles te passam como eles gostariam, mas dentro daquilo tem infinitas possibilidades. A sua chefe de gabinete falou sobre construir uma base para concurso, isso é essencial. Também focar em qualidade. Aí eu lhe pergunto, olhando em retrospectiva agora, da sua preparação, o que é que você acha que mais deu errado e o que é que você acha que mais deu certo, que seja, e ainda deve ser, na maior parte, aplicável a quem está estudando em 2023. Temos aí 6 anos de intervalo, mas do que era certo, do que era errado, o que é que você vê hoje que foi essencial na construção dessa base? O maior erro, trocar de método, de caderno, de material todo santo dia, toda semana e achar que aquilo não é suficiente. O que eu acho que o meu maior acerto foi quando eu comecei a montar, por exemplo, eu fiz o curso do, pode falar? Do Pode, claro. Marcelo Sobral, o GE, que é muito completo. Nele eu montei o meu caderno. E tudo que eu ia estudando, inclusive com relação aos meus erros e acertos, eu ia colocando naquele caderno. Eu não ficava trocando de material. Cada curso que eu fazia, eu trocava de material, isso no começo. E isso foi uma das coisas que você me falou, é um material só e uma coisa de erro, foca nisso. Então, aí eu comecei a fazer isso. Aí, como eu já tinha um caderno montado de todas as matérias, eu ia fazendo isso. Aí eu resolvia questões, a que eu errava, eu colocava no meu material e fazia as minhas fichas. É fazer uma coisa só. E não assistir aula de um aqui, um método aqui, um outro método lá. Eu acho que isso é a coisa que mais atrapalha e a gente perde tempo. É construir a base. E depois aprimorar nos erros, para a gente diminuir aquilo que a gente está errando. Você tem como falar assim rapidamente, se você puder também, como é a sua rotina no TST, se é teletrabalho, se não é, se você vai, se não vai, quando você chega, o que é que você faz, quanto tempo, porque as pessoas também têm curiosidade sobre isso, né? Eu estou muito ainda no começo, né? Então eu tenho uma certa liberdade, eu ainda não tenho uma meta, eu não tenho uma cota de processos ainda, porque justamente isso, eu estou construindo a minha base, eu estava fazendo até então o meu curso de formação. E então eu não tenho horário, porque eu também estou em gabinete. Eu tenho que cumprir 7 horas diárias corridas, mas eu não tenho, não tenho ponto eletrônico. Então, eu posso ir o horário que para mim for mais conveniente, desde que, quando eu tiver meta, eu cumpra aquelas metas. Teletrabalho lá agora não é possível, só depois do estágio probatório. E, então, aí eu chego, aí eu estou cumprindo o mesmo horário da pessoa, da servidora que está me assessorando, que está me ajudando. Para a gente poder trabalhar em conjunto, ser mais produtivo, tanto para mim quanto para ela. Então, eu trabalho à tarde ou de manhã, dependendo do trabalho dela, e é assistindo sessões, lendo os julgados, entendendo o raciocínio do ministro, o que ele entende sobre cada matéria. Algumas matérias que são polêmicas, então eu tenho lido muitos julgados para tentar entender como que isso funciona, porque quando chegar um processo eu já sei para que caminho eu devo seguir. Então, a rotina é essa. Aí eu tenho os meus processos, eu pego processo, às vezes, de algum colega, eles têm uma discussão sobre algum tema, a gente faz uma reuniãozinha e discute. Aí eu procuro sempre participar para poder entender. Mas, assim, eu ainda estou muito fresca lá dentro, eu ainda estou entrando na dinâmica. E após entrar nessa dinâmica, em breve você vai ver um caso no qual você atuou ganhar destaque a nível local ou nacional. Isso deve acontecer em algum momento. Ah, eu fiz uma minuta de uma decisão, seja uma decisão mais completa ou uma decisão interlocutória, alguma coisa assim, de, sei lá, de uma multa, de uma execução, de não sei o quê.
sei lá, da Vale do Rio Doce, que estourou o Brasil afora. E é muito bom você, na qualidade de servidor público, ver que uma pequena parcela do que você fez compôs aquele resultado que, ora foi para o judiciário, foi para a notícia do judiciário, ora foi, até saiu do âmbito do judiciário. Também é muito gostoso você ver essa questão do seu Fazer, trabalho ganhar volume. é fazer a diferença e servir, porque a gente também tem muito preconceito com relação ao servidor público. Ah, que não trabalha, é que. Não, não é assim. Trabalha muito e se preza muito pela qualidade da prestação jurisdicional. Todos os temas, às vezes, fala assim, ah, porque está suspensa a matéria há muito tempo, porque não querem julgar. Não, não é. É porque tem o maior cuidado do mundo para prestar o melhor serviço para a população. É para não deixar que o processo vai e volta, ou que tem uma decisão para um e para outro. Eles têm muito cuidado com relação a isso. Sabe? Para que seja da melhor forma possível, que seja aplicada da melhor forma a lei dentro daquele caso. Então, tem estudos, tem debate, os assessores trabalham muito junto com o ministro para poder alinhar o entendimento. E os ministros da turma, então, sim, eles sempre estão passando isso para a gente ter esse cuidado. Para que seja assim realmente uma prestação jurisdicional efetiva e não de qualquer jeito. Então, e é muito gostoso você ver isso, porque a gente sempre vai, porque é funcionário público, tem muita mordomia. Não, não tem. Eu não bato ponto, mas eu tenho a responsabilidade é muito grande. Ah, você pode ir a hora que você quiser. Não, não é isso. Às vezes a gente fica muito mais que 7 horas lá dentro. Não é que deu o seu horário, tchau, tchau. Não, você fica ali, porque é o horário que depois que todo mundo vai embora, é o horário que você tem que estar silencioso, é o horário que você vai trabalhar melhor, você vai poder discutir melhor os temas. Com certeza. É importante também frisar isso. De Londres para o TST, você demorou quantos dias? De quando você saiu a quando você chegou, assim, para tomar posse? Para a gente fazer um título bacana para a sua entrevista? 20 dias? Para tomar posse, não, eu cheguei aqui dia 13, 7 dias para tomar posse. Então, pronto. De Londres para o TST em 7 dias. Vai ficar um título bonito. É isso aí, Verusca. Deixe seu recado final. Agradeço a disponibilidade, o interesse em contar essa história, porque muitas pessoas passam, seja com a minha ajuda ou não, mas às vezes se intimidam, não querem contar a história. Sua história é muito bonita, mesmo que ela tenha tido aí uma demora. E essa demora é demora aos nossos olhos, mas era o tempo que tinha que tomar para as coisas acontecerem. E que bom que você voltou, que bom que você está contando a história. Quando eu voltar a Brasília, vou ter o prazer de voltar ao TST, que é muito bom andar em Tribunal Superior. Para nós que não vivemos essa realidade, é muito interessante. Então, deixe um recado final. Não, eu só quero falar que vale muito a pena. A idade não é um empecilho. É muito, eu acho que eu me sinto muito mais qualificada a prestar o serviço público agora do que há 5 anos ou há 4 anos atrás. Então, estudem, mantenham o foco, façam o seu caderno certinho, estudem, foquem nos erros, nas matérias que, que você não gosta muito e quando tiver que ser, acredita que vai acontecer. Eu sei que assim é muito clichê isso, mas é a mais absoluta verdade. E é uma felicidade muito genuína quando acontece. Amém. E eu topei dividir essa história com você, Daniel, porque você foi fundamental, foi você que puxou a minha orelha. Você não quis me vender um método milagroso, você foi extremamente honesto. Depois da nossa conversa, eu falei, nossa, mas parece que ele foi tão rude comigo. Aí depois eu fui pensando, falei, não, mas é assim, é a verdade. E por isso que eu acho importante falar isso, porque tem muito método milagroso que as pessoas estão consumindo isso e estão gerando muita ansiedade e muita fadiga e, e as pessoas parecem que ficam caminhando numa esteira. Eu falo isso com muita propriedade porque eu passei por isso. Eu passei por isso. Então, eu acho que a gente precisa, às vezes, levar um chacoalhão e falar assim: você está fazendo certo, mas você precisa fazer assim, 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 é só para aparar. É aí que as coisas vão, as coisas acontecem. E a gente tem que manter o pensamento firme. Se alguém tiver que, às vezes, desistir, é uma decisão difícil, mas pensa, 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 porque a gente sempre deixa pedaços da gente por onde a gente passa. E a gente tem que escolher o que vai fazer bem para a gente. É isso aí. Muito obrigado. Obrigada, E Dani.
Eu Siga em agradeço. frente na sua nova missão. Vamos lá tomar um café no TST. Fechou. Um abraço. Obrigada por tudo. Tchau, tchau. Tchau.